Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho aqui sobre a vontade de ler HQs e também sobre X-Men número 1. O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente já chega lá. Nos últimos meses eu praticamente não tenho lido quase nada de HQ, eu nem sei dizer quando foi a última vez que eu li assim, uma HQ completa mesmo pra valer, talvez eu tenha sido lá por novembro. O que acabou gerando uma bola de neve bem grande, porque eu acabava não lendo em um dia, no outro também não, e quando via se passava de uma semana eu não tinha lido absolutamente nada de HQs. Até tenho lido uma ou outra coisa de livros, uma outra coisa de livros de RPG, mas nenhuma leitura assim que eu pegasse e começasse fosse a fundo. Tanto é que eu tô neste momento com... Eu posso até olhar daqui e contar, eu tô com 2 HQs e 2 livros em cima do meu armário que eu comecei, simplesmente não terminei. Deixei ele pra saber que foram coisas que eu comecei e não acabei. E por que será que isso está acontecendo? Então, todo mundo sabe, e talvez eu até acho que isso está sendo menos dito do que deveria, que a gente está passando por uma crise financeira. Eu não sei se dá para chamar isso de crise financeira, porque eu não sei se está afetando bolsa, essas coisas, mas a questão é que realmente está tudo horrivelmente caro no mercado. Coisas que eu comprava há 2 anos atrás, 3 talvez, por 10, 13 reais, agora eu vejo no mercado por 27, por 30. Então a gente está falando de uma inflação de 100% em determinados produtos. Infelizmente a inflação é um problema bem grave, né? Porque a gente vê as coisas aumentando ali, dobrando o valor e depois chega na hora da inflação, ela estava em 3%, segundo, sei lá, fontes da minha cabeça, fontes da cabeça de quem definiu o que é a inflação exatamente. Então tá um tanto quanto muito complicado comprar coisas num geral. O dinheiro tá curto para todo mundo. E aí o HQ ele acaba ficando para segundo escalão, né? Ele vai indo para a segunda divisão ali e a gente vai abandonando ele aos poucos. Quando eu comecei a comprar HQ, eu comprei a primeira coleção que eu decidi que ia completar era do Walking Dead, que é uma coisa que eu gostei bastante quando eu li a primeira ali. E os preços variavam tipo em torno de 16 reais, 20 reais nas promoções, é claro. O preço de capa era 36, é um preço relativamente ok, mas as promoções variavam disso aí, de 15, 20 reais, e eu ia comprando muito aos poucos. Comprei The Walking Dead totalmente fora de ordem. Agora, a gente raramente vê promoções muito grandes. Quando vemos, ou é um erro do site, do aplicativo, ou talvez seja uma mega promoção, daí tem ali alguns produtos que eles estão colocando em promoção. Ou em último dos casos, são promoções que eles querem se livrar do estoque. E aí muitas vezes são refugos e tal. E as promoções, de fato, elas não chegam a ser muito agradáveis, afinal de contas, ali quando a gente tem um HQ que custa 150, 170 reais, colocar uns 30% em cima, muitas vezes não vai mudar muito. A exemplo, por exemplo, da última HQ que eu comprei, que é a do Preacher, eu paguei 180 reais e ela tava com mais de 50% de desconto. Então, tá absurdo comprar HQ. E eu acho que isso de não ter essa... eu não tenho mais. Eu cheguei num ponto que eu não consigo mais comprar nem metade do que eu comprava antes e nem 1/3 do que eu comprava antes. Muito por conta, assim, um pouco culpa minha de ser irresponsável, mas muito por conta desses preços. Por exemplo, eu queria colecionar fazer a coleção do Spawn, e eu tô aqui, ó, com... Eu até nem sabia que eu tinha o volume 2, ó. Tô aqui com o volume 2. Hoje eu descobri que acho que tá no 6 já. Confesso que eu não sabia que eu tinha comprado o volume 2. E aí a Spawn Origins, que ela é mais cara... Origins não, a Spawn aqui é atual, assim, que é lá no volume 200 e pouco. Já deve estar no 300 e pouco. Aquela simplesmente também não tem como comprar, porque ela não baixa muito e o valor dela é maior do que a Spawn Origins, justamente porque ela é um produto mais avançado, que eles já sabiam que ia vender menos e tudo mais. Então, manter coleções está se tornando quase impossível. Comprar HQs que são volumes fechados também está se tornando quase impossível. E aí acaba que essa falta de pesquisa, eu acabo percebendo, e talvez esse seja um problema muito meu, com toda certeza, mas eu acabo percebendo que essa falta de estar envolvido, sabe, de estar procurando uma promoção, de estar olhando o que está saindo, de comprar isso ou aquilo, eu sinto que essa parte do colecionismo meio que era a parte integral da leitura para mim.
Então eu simplesmente fui parando de comprar e ao mesmo tempo eu parei de ler, o que é muito errado, eu sei disso. E eu tô meio que fazendo um desabafo, agora eu tô percebendo que vocês acabaram de ser contratados como meus psicólogos totalmente gratuitos. E acabou que eu fiquei sem ler praticamente nada, tentei até fazer a estratégia que eu já tinha feito em outros momentos, de pegar um mangá, uma outra coisa que era mais leve de ler, mas não consegui ler mais nada. Então quando chegou perto de 2025 eu decidi, não, eu vou ter que começar a ler pra valer. E aí eu estipulei ali uma regrinha bem simples, mas eu acho que para voltar a gente tem que começar meio que devagar, né? A regra é que eu preciso ler pelo menos 30 páginas de algum HQ por dia, e o HQ escolhido foi o X-Men, né? A edição definitiva, o volume 1. Então eu tô lendo ela justamente porque eu tô nessa pegada de tentar conhecer o início dos personagens, sabe? Daí por conta disso eu resolvi começar por... Começar não, né? Eu resolvi ler ela porque eu tava afim. Basicamente é isso. E a experiência que eu tô tendo lendo esse gibi antigo, ela é um tanto quanto estranha, dada a situação de que eu tô num momento em que eu não tô muito afim de ler. Porque ele é muito truncado, ele é muito arrastado, ele não me incentiva muito a ir à frente, mas como eu tenho a obrigação, que eu mesmo estipulei de 30 páginas por dia, acaba que eu leio. E aí eu quero contar pra vocês um pouquinho sobre X-Men Volume 1 e sobre como isso talvez também esteja minando a minha vontade de ler. Porque quando a gente pega uma edição muito antiga para ler, ela é muito verborrágica, ela é muito descritiva nos seus textos, o enredo em si ele não te entrega uma complexidade legal, então ele acaba tendo um texto mega complexo acompanhado de uma história meio nada a ver. Por exemplo, em X-Men número 1 a gente vê os personagens treinando ali, mas é de uma forma muito canastrona. A gente começa ali com o Ciclopes, o Fera, o Anjo e o Homem de Gelo, e logo em seguida entra a Jean Grey, que nesse momento ela é chamada de Garota Marvel. E vocês repararam como eu mudei de repente de assunto para falar de X-Men? Mas é meio, eu vou fazer uma comparação de ambos os assuntos. E esse ponto da HQ, ele não tem uma estrutura, assim, não tem uma personalidade para os personagens. Tanto é que o Fera ele vai ter a personalidade dele tipo lá para edição 8, 9, eu não vou lembrar exatamente qual, mas é mais para frente. O Ciclopes ele vai assumir o papel de líder mesmo também lá mais para frente. A Jean ela acaba sendo literalmente a guriazinha que é apaixonada pelo Ciclopes. Basicamente é isso que ela se transforma. E eu acho ela a personagem mais sem graça que tem nesse volume. O Homem de Gelo acaba sendo meio que o adolescente que tá tentando se provar. O Fera, todo mundo sabe, ele acaba sendo aquele cara mais culto e tal, apesar de ele ser nesse momento um adolescente. Enquanto que o Anjo se torna meio que um aristocrata, assim, um cara que nitidamente tem dinheiro, até pelo jeito dele agir, o jeito dele falar, e que é meio mulherengo e tenta ficar dando em cima da Jean, enquanto a Jean quer algo com o Scott quer algo com a Jean, e os dois não podem porque eles decidiram que não. E o Professor Xavier, logo nas primeiras edições, chega a falar que é apaixonado pela Jean, que ele queria revelar pra ela, mas também não pode. Só que aí aqui a gente percebe que estava sendo construída uma coisa, mas em algum momento eles pensaram, não, peraí, vamos voltar aqui a fita e vamos pensar o que a gente está tentando construir aqui, porque a gente não está sabendo para onde está indo. E aí é que eles reestruturaram os personagens, mas foi bem cedo, se for levar em consideração que tipo, durou 8 edições mais ou menos para eles começarem a botar os pingos nos is, ok, foi cedo, foi legal. Mas nessa primeira edição eles acabam lutando contra o Magneto, que é curioso que o Magneto já aparece logo no começo, né? E o Magneto meio que dá uma surra neles e consegue derrotar todos eles. Só que acontece que dá uma explosão lá e o Ciclopes acaba pegando ele de surpresa com o poder do raio dele lá. E o Magneto, ao invés de continuar a luta, o Magneto foge. E aqui dá meio que a impressão, não, o Magneto tava pronto pra soltar o poder, daí alguém avisou, última página, não pode, para por aí. E aí o Magneto, beleza, daí criou um escudo e fugiu. Nada aqui é muito definido, mas é muito legal ver tudo isso sendo construído aos poucos, sabe? Quando o Fera fala a primeira frase dele, que ele coloca um linguajar um pouco mais
rebuscado ali, meio que vira uma chavezinha na leitura e faz com que a gente perceba que não, peraí, ó, aqui eles se acharam. E esse é o legal. Então, resumindo, X-Men Volume 1 é bom? Não, é horrível. É muito ruim, é muito mal feito, é mal desenhado. Desculpa, Jack Kirby, mas é. Só que por algum motivo ele permite que tu te divirta lendo ele, caso tu já tenha a bagagem de ter lido e tenha conhecido esses personagens no dia de hoje. Então ele é retroativamente bom. Ele não seria bom no seu tempo. Hoje em dia, se fosse lançado hoje em dia, no seu tempo eu não tenho como analisar com total certeza, afinal de contas eu não estava lá. Mas ele não seria bom, ele isolado não seria bom. Mas quando a gente olha pra trás, a gente percebe que, poxa, é legal, porque foi aqui que começou e aqui as coisas estão muito galhofas, muito espalhafatosas, mas tem um pouquinho do que a gente vai ver lá pra frente. E eu tenho muita curiosidade de ler mais, eu tô no volume 16 e eu pretendo fazer mais alguns videozinhos assim, meio descontraídos, sem muito roteiro. Por exemplo, aqueles vídeos do Demolidor do Justiceiro, desculpa, mas vai muito roteiro e não tá tendo resultado nas views, então infelizmente eu não tenho como continuar. Mas a minha proposta aqui pro canal é voltar com pelo menos um vídeo por semana, de conversar sobre coisas aleatórias aqui do mundo dos gibis. Mas agora voltando, porque eu disse que ia interligar a leitura do X-Men com o meu desânimo. Acontece que eu percebi que até certo momento a minha vontade de ler ela estava totalmente atrelada à vontade de comprar gibis. Eu comprava para ler e lia para comprar, basicamente esse era o meu processo. E aí meio que se formou um hábito, e tem aquela estrutura que diz que um hábito precisa de um gatilho para ele ser ativado e depois disso precisa receber um prêmio. O meu gatilho basicamente era a minha vontade de conhecer histórias, então eu ou pegava para ler ou comprava. Meio que desses dois modos eu conseguia atender esse gatilho. Receber esse gibi em casa ou concluir a leitura era o meu prêmio, mas ficava meio dúbio, assim, porque afinal de contas o comprar, apesar de ter dificuldade de pagar, ainda assim ele trazia mais felicidade do que propriamente a leitura. E eu acho que quando eu tirei parte desse ciclo que eu tinha, desse emaranhado de coisas, eu acabei me focando tentando me focar só em ler, mas não atendeu, sabe? Então, agora eu consegui encontrar um outro ponto onde eu não tô mais lendo somente para conhecer a história, somente para me divertir. Não tô lendo muito aleatório, sabe? Eu encontrei um ponto onde eu tô lendo para conhecer, para poder meio que marcar minha cartelinha lá de itens lidos e quem sabe um dia ler, sei lá, toda uma saga de algum dos grandes personagens da Marvel. E eu sei, eu não deveria estar focando só na Marvel e de fato eu não tô. Pode parecer que eu tô aqui do modo que eu tô falando, mas nesse meio tempo eu li outras coisas, como por exemplo, li a minissérie de Super Choque, achei excelente. Li alguma coisa do Batman, eu não vou lembrar o que. Acho que é o Batman por Team Sale e algumas edições ali. Então, não é que eu esteja me focando em Marvel, sim, tenho preferência por Marvel, acho que nunca deixei de demonstrar isso aqui, mas a questão toda é que, se por acaso tu tá te vendo nessa situação que tu não consegue ler, porque também não consegue comprar, e daí te desanima olhar pra tua coleção e existe uma questão de as coisas se tornarem, elas se tornarem menos valiosas. Eu até escrevi um texto sobre isso um tempo atrás, que é a desvalorização do acúmulo. As coisas, quando tu tem demais, elas se tornam menos valiosas. Vou dar um exemplo bem simples. Se tu tem 10 reais, é os únicos 10 reais que tu tem. Se tu usar 2 desses reais, tu vai dar muito valor para eles. Os 10 reais como um todo, eles têm um valor inestimável para ti. Porque é tudo que tu tem. Talvez tu precise guardar ali 5 reais para almoço, 5 para janta. Se por acaso aparecer uma coisa que tu quer comprar que custe 8 reais, tu não vai comprar, porque tu tá dando valor para aquele valor, os 10 reais. Agora, se tu tem 100 reais, os 10 deixam de valer o que valiam, eles passam a valer muito menos. Apesar de o valor da estampa, o valor real dele, ele continua sendo o mesmo. Se ele podia te garantir ele almoço e janta, ele ainda pode. Só que acontece que agora, como tu tem 100 reais no todo, essa coisa de 8 reais, ela vai deixar de ser uma coisa supérflua pelo simples fato de que, poxa, agora eu posso comprar, porque agora eu não vou deixar de jantar e almoçar por conta desses 8 reais. Só que, né,
acontece que vai chegar um ponto em que talvez não faça muito sentido algumas coisas, como por exemplo, a coleção de HQs. Uma HQ, quando tu tá começando, é uma coisa mágica. É uma coisa muito, muito gostosa de receber. Eu lembro perfeitamente quando eu comprei as minhas primeiras HQs do The Walking Dead, do Dragon Ball. Era uma coisa muito boa ter aquelas HQs ali na estante, mesmo que elas não ocupassem o espaço todo. Só que a partir do momento que tu tem muitas HQs, parece que aquela uma já não importa mais, sabe? Aquela uma já não... Ah, chegou uma HQ. Eu passei por isso várias vezes, de chegar um mangá que eu abri a caixa, botei do lado. Nem olhei, sabe? Nem analisei a capa, nem tive aquela experiência, simplesmente pelo fato de que eu desvalorizei porque eu estava acumulando. Então agora, eu além de ter feito todo esse processo de encontrar uma outra forma de ler, sem que isso se foque no vício de fato em comprar, eu também foquei essa minha compra em uma experiência mais exclusiva, sabe? Então, eu, por exemplo, nos últimos meses eu devo ter comprado 4, 5 HQs. Eu comprei o Preacher, que eu lembro, eu comprei uma HQ da MPEG, do Gatibel, né? Gatibel, não sei o quê. Que tava muito baratinho, eu comprei só por isso, porque tava tipo R$12, R$13. Então, não, isso aqui eu posso comprar e eu pretendo em algum momento talvez ler elas, apesar de no passado ter falado mal e simplesmente decidido que não ia comprar. Ainda assim, eu acho que agora, né, a atual situação que a MPEG se provou, né, porque eu acho que segundas chances são válidas, acho que dá pra dar essa chance, mas eu jamais vou pegar em preço de capa cheia, né. Comprei também, acho que algum outro mangazinho, comprei um mangá do Blade, a Lâmina Imortal, e acho que foi isso, sabe, foi tipo 4, 5 coisas ao longo dos últimos 3, 4 meses, porque eu tô bem orgulhoso de estar fazendo assim. Eu tô deixando um pouco de lado aquele medo de que a HQ vai sumir. E isso é uma coisa muito preocupante no cenário brasileiro, porque é um medo que ele parece bobo. Talvez tu fale pra alguém que não coleciona HQs que, poxa, eu preciso comprar isso aqui, porque se eu não comprar daqui a um ano não vai existir mais. Não é questão de daqui a um ano vai estar mais caro, não, é porque não vai existir pra tu comprar. Esse é um medo que parece uma bobeira, mas é pura verdade. Eu tenho aqui, por exemplo, cadê? Aqui, a edição volume 1, não sei se você vai enxergar, aqui, a edição número 1 do Ômnibus do Quarteto Fantástico, que eu comprei, paguei um preço ok até, mas não vou lembrar quanto. E a edição número 2 simplesmente não existe. Não tem mais como eu comprar. E eu não lembro, pessoalmente eu não lembro de ter visto a Panini reimprimindo, aí fazendo a impressão de qualquer ônibus. Vai acontecer algum dia, vai. Mas a gente está no mercado caótico. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm certeza que eles vão ter esses ônibus lá disponíveis para comprar quando eles quiserem, porque existe um público, né? E a tiragem acaba sendo um pouco mais em conta e tudo mais. Então, é complicado. É muito complicado de colecionar HQs, só que a gente precisa olhar mais para dentro, menos para fora, né? Menos preocupações com essas coisas de que vai esgotar, de que eu não comprei X HQs esse mês, e isso aí é muito importante. E acompanhado disso, o vídeo já deve estar bem longo, mas acompanhado disso, eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi, os canais de HQ sumiram. Sumiram quase todos. Não foi só eu que dei uma desanimada. Mas acontece que lá no fundo, o que eu quero de fato é ler HQ. Ao ponto de que eu nem tô lendo mais só HQs físicas, eu tô lendo também HQs de scan, coisa que eu nunca fiz, porque eu não acho que tá compensando pagar às vezes R$300 por uma HQ de 400 páginas. Então, meio que eu tô me virando como eu posso. Eu não vou deixar de comprar e eu não vou deixar de ler. Só que eu não posso comprar tanto quanto eu comprava e eu não vou comprar se eu não achar que vale a pena. E eu acho que essa é a regra que eu preciso seguir a partir de agora. E vou seguir nessas leituras aí, meio que busca histórica, que estão me agradando bastante. Por mais que elas não estão sendo divertidas como um todo. Não é aquela HQ que tu lê dando risada, não. São HQs que tu lê procurando detalhes. E aí tu demora mais. Um pouco, além do texto ser mais longo e tal. Mas talvez seja assunto para outro vídeo. Então, muito obrigado. Eu queria desabafar e tá desabafado. Peço que vocês comentem aqui embaixo também qual é a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui. Eu não tenho um roteiro, eu não sigo uma linha de raciocínio muito direta. Então, muitas vezes eu posso ter atropelado coisas, posso ter falado coisas em cima de coisas. Mas vocês podem vir aqui nos comentários e a gente bate um papo bem bacana. Então, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!